Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje, 30 de maio, nós iremos estudar o nosso 18º tema, os princípios de saúde. Maio, finalizando, já estamos findando, amanhã 31, e já estamos também caminhando para o fim do nosso estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Restam ainda 9 temas. Mas louvado seja Deus, porque até aqui Ele tem conduzido, tem direcionado. Então, como de costume, uma breve oração para adentrarmos no assunto. Obrigada, Senhor, por mais um mês em nossas vidas, pelo aprendizado que tem conduzido até aqui, Senhor. Estamos caminhando para um novo mês e só o Senhor conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Obrigada por conduzir cada tema até aqui, Senhor. Por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que mais uma vez direcione esse estudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os princípios de saúde. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, versículo 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo incluiu os hábitos no que diz respeito no comer e no beber. A gente encontra essa informação no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Mas por que faz parte do crescimento espiritual? Porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo e imprime suas verdades em nossas mentes. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas, ou seja, teremos dificuldades para compreender a palavra de Deus. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Então, vamos pegar aqui a citação no livro de Coríntios, que eu citei, né? Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nos diz algo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A partir do momento que eu cuido também da minha saúde física e mental, eu estou fazendo para a honra e glória de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo? Como assim? O que é isso? Ser templo do Espírito Santo. Ou seja, templo nós entendemos que é um local que nós entramos, não é isso? E o nosso corpo pode ser considerado um templo? Sim, porque nós aprendemos na escola sobre os 5 sentidos. Então, Deus fala conosco através dos sentidos? Sim, principalmente a mente. E os 5 sentidos nós aprendemos na escola, que é tato, paladar, olfato, visão e audição. Então, pela mente, aqui já é comprovado cientificamente que a nossa mente é a sede do conhecimento, do discernimento, do que é certo, do que é errado, o poder de decisão. Lembra que eu venho falando o tempo todo sobre as nossas escolhas? Então, as nossas escolhas estão baseadas também no que eu como. Um grande Hipócrates,
ele foi o pai da medicina. E ele mesmo disse que nós somos o que nós comemos, que o alimento seja o remédio para o nosso corpo. E que o alimento e o remédio seja o alimento, ou seja, é comprovado também cientificamente que os alimentos eles servem para a prevenção da saúde. Ou seja, se eu tenho uma alimentação saudável, automaticamente eu posso ficar doente? Sim, mas o impacto que essa doença vai causar vai ser com menos violência do que se eu não estivesse tendo um cuidado no que diz respeito a fazer uma atividade física, sair do sedentarismo, não fumar, não beber, ou seja, o meu estilo de vida, ele reflete futuramente quando eu chegar na terceira idade, quando eu for idosa. O que eu faço hoje com o meu corpo, com a minha saúde, vai refletir sim daqui a alguns anos. O resultado não é hoje, mas a longo prazo. A primeira pergunta nos diz o seguinte: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Então, lá em Gênesis, tudo nos remete sempre para Gênesis, que é o início de tudo, a criação. Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30, que diz assim, ó: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que dá fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Versículo 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, Deus, semente significa o quê? Frutos, tudo que dá na árvore, quase tudo que tem frutos que nós não podemos nos alimentar porque são venenosos. Mas 90% do que tem na natureza, todas as frutas, a gente come. Melão, melancia, maçã, jabuticaba e dentre outras. Nós também temos os animais que Deus deixou para que nós pudéssemos consumi-los. Em Levítico, aqui a lição, ela vai abordar sobre Levítico, quais são os animais que Deus deixou para que possamos nos alimentar e outros não, porque esses que nós não consumimos, ele nos traz danos, eles são nocivos, traz doenças para o nosso corpo. Quanto tempo, uma coisa interessante que eu aprendi na Bíblia, sobre a idade. Antigamente, nós não tínhamos diabetes, nós não tínhamos pressão alta, câncer e tantas outras doenças que nós vemos, Alzheimer. Hoje a gente vê aí vários transtornos, várias doenças, várias epidemias, e aqui vem trazendo uma segunda pergunta interessantíssima sobre quanto tempo vivia os primeiros indivíduos mesmo após o pecado. Depois que o pecado se alastrou, está alastrado aqui no nosso planeta Terra, ainda assim teve pessoas que viveram muitos anos. Vamos ver ali, Gênesis capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Ou seja, Adão viveu 930 anos e morreu. Já no versículo 8 nos diz o seguinte: Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E lá no versículo 27, nós iremos também ter outra referência que viveu muitos anos, que foi Matusalém.
ele viveu, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Matusalém foi quem mais viveu. Então, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Matusalém viveu 969 anos, e a obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Alguns já devem ter escutado, já passou algumas matérias sobre os povos, que existem povos em outros países que têm uma longevidade, ou seja, vive 100 anos, 95, 96, fazem atividade física e geralmente quando tem uma reportagem abordando esse assunto, nós temos a cidade de Loma Linda e outra que eu não me recordo agora, com referência de pessoas que seguem um estilo de vida diferente, hábitos saudáveis. Então pode pesquisar na internet se quiser entender melhor mais sobre esse assunto, a cidade de Loma Linda, que fica nos Estados Unidos. Outra pergunta: quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação cárnea, se a gente perguntar, hoje tem muita gente que diz assim, está tudo contaminado, mas como ter uma alimentação saudável? Tudo está contaminado? Sim, claro, porque o homem, com a sua ambição desmedida para vender, com a questão do dinheiro, então contaminou as coisas, vem contaminando e por conta disso vem contribuindo para que as pessoas fiquem doentes. Mas não quer dizer que ainda assim eu não possa mudar meus hábitos alimentares, deixar de consumir certas coisas para complementar com outras, sempre substituir. E a carne é uma das coisas que mais é polêmica, mas existem pessoas, além das pessoas adventistas, que não comem carne. Pessoas que são veganos, pessoas que não comem ovo, pessoas que não comem leite, tem pessoas que não comem só a carne, tem pessoas que não comem nada, não comem carne, não comem leite, não comem os derivados do leite e por aí seguem essa alimentação saudável, independente de serem um cristão. Tem pessoas que mesmo não sendo cristão, costumam sim levar uma vida vegana. Então a carne, lá em Gênesis capítulo 9, versículos 3 e 4, Deus vem falando sobre quando foi que passou a ter essa alimentação de lá para cá, desde o dilúvio até os nossos dias, a gente poder comer carne. Vamos pegar ali os textos para a gente entender. Vamos para Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte. Aqui fala sobre a aliança de Deus com Noé. 3 e 4 diz assim: tudo que se move e vive serve-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus deixou aqui para Noé a instrução, depois do dilúvio, alimentos, carne, o que ele poderia comer, só não poderia comer com sangue, tipo galinha molho pardo. Antigamente, hoje eu não sei se ainda é fácil de encontrar nos restaurantes, mas galinha ao molho pardo era um prato, era um alimento preparado com sangue. Então não era correto, não era e não é correto a gente comer alimentos que tenha sangue de animal, ou seja, sarapatel. Quem é de roça sabe que existe essa comida e ele é preparado com, eu não sei hoje porque eu não tenho mais contato com esse tipo de alimento já há muitos anos, quase 30 e 40 anos que eu não como essa comida, mas eu lembro que vinha assim uma parte ali, um pedaço que era o sangue que bota para dar cor. Então eu não sei como é hoje, no dia 30 de maio, como é que é feito.
Então, Noé sabia a diferença entre os animais limpo e imundo, que foi logo após o dilúvio. Outra pergunta, como é que Noé sabia sobre animais limpos e impuros? Vamos ver ali em Gênesis capítulo 7, versículo 2, que diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Então, quando Deus levou os animais, mandou os animais para entrar na arca, ele já disse a Noé ali quais eram os animais limpos, aqueles que poderiam ser consumidos, e os animais imundos, o que a gente não pode consumir. Nós percebemos o cuidado de Deus, cada detalhe que Deus pensou para cuidar de nós, até da nossa saúde. Então, Deus é um Deus zeloso, cuidadoso, além de nos amar. Próxima pergunta. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientação deu o Senhor? Vamos ver ali o livro de Levítico. Eu sempre estou falando Levítico, né? Então, Levítico, capítulo 11, versículo 47, que nos diz o seguinte. Esse capítulo vem falando sobre a lei dos animais limpos e dos animais impuros. Levítico 11, 47 nos diz o seguinte. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. E aí, para entender melhor, basta ler todo o texto e fazer pesquisa mais aprofundada para entender quais são esses animais que podemos consumir e não consumi-los. Resposta. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações Deus deu? Deus pediu para fazer a diferença entre os animais imundos e limpos. Próxima pergunta. Quais são as características dos animais limpos? Ou seja, quando Deus deu ali as orientações, olha, vai comer esses animais limpos, esses animais imundos. Deus também pensou, vou deixar aqui as características para que ninguém se atrapalhe, ninguém confunda de uma coisa que Deus determinou. Aí a pessoa diz assim, mas Deus não disse quais eram. Deus disse sim, pelas características. Então, pelas características, nós percebemos com quais animais a gente pode sim comer. Então, a gente vai pegar ali Levítico 11, do capítulo 2, Levítico 11, do versículo 2 ao 12. Eu não vou ler, para o vídeo não ficar muito extensivo e enfadonho. Mas é como eu falei anteriormente, basta ler esse capítulo que o Espírito Santo vai conduzir ali todo o entendimento, toda a direção e compreensão do assunto. Então, aqui eu vou trazer a resposta dizendo o seguinte. Quais são as características dos animais limpos? O animal deve remoer e ter os cascos divididos em 2. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. Peixe é um exemplo. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Foi quando eu li lá inicialmente sobre as sementes, sobre as coisas que Deus deixou ali, os frutos, sementes nas árvores, para que possamos consumir. Trazendo para os nossos dias, a alimentação correta que Deus quer para a nossa vida é os alimentos cereais, alimentos integral, cereais. Ou seja, porque são alimentos mais saudáveis. Nós sabemos disso. Hoje a gente for pesquisar, a indústria alimentícia não tem interesse que haja essa procura, esse consumo dos integrais, dos integrais e cereais. A gente percebe, basta entrar nos supermercados, nos locais onde casas de coisas naturais, de fato, para uma pessoa que é assalariada,
ou assalariado. É um pouco complicado, não estou dizendo que é impossível, nada é impossível para Deus quando a gente quer glorificar a Deus, honrar a Deus e pede a Deus a orientação e as condições necessárias para que possamos ser fiel a Ele. Então, assim, a gente entra nesses locais, a gente percebe como são caros os alimentos naturais, os alimentos puros, os orgânicos também são alimentos que a gente pode consumir, que são livres de pesticidas, mas, infelizmente, não é toda pessoa que pode fazer. Mas eu não estou dizendo que não deve fazer. Isso aí vai das condições de cada pessoa e do compromisso da pessoa com Deus. Tudo na vida da gente sou eu e Deus, você e Deus. Eu não sou, eu nunca vou condenar, dizer a alguém que a pessoa vai, isso é como salvação, serve para salvar alguém. Gente, nós não somos salvos pelo que a gente come, pelo que a gente bebe. O plano ideal de uma alimentação saudável é isso aqui, Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Mas Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe das condições de cada pessoa. Mas o ideal mesmo é que a gente possa, sim, voltar à alimentação que está lá nesses capítulos 1, versículos 29 e 30. Nesses versículos 29 e 30 quer dizer que inclui grãos, frutas, verduras e legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados, como bacon, presunto, salame, mortadela, bem como os frutos do mar, camarão, caranguejo, siricatado, lampreta, ostras, porque são animais imundos, animais impuros, animais que às vezes eles são lixeiros do mar. Lixeiros do mar são animais que estão ali para limpar o mar. Existem várias matérias no YouTube falando de animais, de peixes que ficam ali no mar só para limpar as sujeiras. Afinal, os dejetos humanos são lançados no mar. Basta ir nas praias, a gente vê ali as redes de esgotos. Tudo que a gente joga no esgoto vai para onde? Para o mar. Então, a longo prazo, vai trazer o quê? Doenças como câncer, indústrias que fazem aí, tem os vazamentos de óleos, que às vezes, quantas a gente já viu na televisão, que mata animais, e às vezes esses animais, os que não morrem, vêm para a nossa cozinha. Então, Deus sabe de todas as coisas e já deixou as instruções. Eu vou abrir aqui um parêntese para acrescentar algumas informações sobre os benefícios de termos uma alimentação saudável. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. O fumo, ele é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 80% das mortes causadas por bronquite ou efizema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. Esses dados, acredito que possa até ser maior, mas aqui é só uma base para vocês entenderem a dimensão do problema que nós causamos para o nosso corpo que Deus nos fez para glorificar Ele, né? O álcool também não fica atrás. Ele é responsável por mais de 60 doenças diferentes. Também ele causa mortes e doenças através do cigarro, porque uma pessoa que bebe automaticamente vai ter ali a vontade de fumar. Aqui vos fala uma ex-fumante. Eu parei de fumar antes mesmo de conhecer a palavra de Deus, de ter um encontro com Jesus. Eu era fumante e todas as vezes que eu fumava cigarro, eu tinha, toda vez que eu bebia,
álcool, cerveja, eu estimulava a minha vontade de fumar um cigarro. Isso era horrível. Então foi uma das coisas que eu parei. Primeiramente, foi Deus que me ajudou, eu não sabia que Deus já estava me ajudando, foi de parar de beber. E depois parei de fumar. Hoje eu tenho pavor, sempre tive pavor ao fedor do cigarro, porque fede. As pessoas falavam que eu só andava fedendo a cigarro, eu não entendia. E hoje que eu não sou fumante, louvado seja Deus, agradeço a Deus por me ensinar isso. Eu não suporto o fedor do cigarro. E quando a gente chegou até essa resposta sobre as orientações, né, as características dos animais impuros, Deus também deixou 8 formas da gente cuidar da saúde. Deixou remédios que são gratuitos e podemos encontrar livremente. Lá na frente eu vou dizer quais são os outros remédios. Eu vou falar, a próxima pergunta diz assim: o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Então, a Bíblia não fala sobre não beber cerveja, mas a Bíblia, Deus faz uma referência sobre o que o álcool causa para um corpo saudável. Vamos pegar o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, e Provérbios 23, versículos 29 até o 35. Provérbios 20 diz assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, aqui já está dizendo, o vinho se faz uma referência a qualquer bebida alcoólica, gente. É porque a gente quer adaptar a palavra de Deus ao nosso estilo de vida, ao nosso modo. Eu queria encontrar aqui, estou dizendo não posso falar das pessoas. Eu queria encontrar aqui, ó, a cerveja é escarnecedor, mas não precisa. Deus, ele fala com a gente de forma simples para que possamos compreender que não é só o vinho que tem o álcool, a cerveja também, a caipirinha também, o champanhe também, a batida. Então, tudo tem álcool. Então, é o que? Escarnecedor. Quantos acidentes nós vemos aí diariamente? Ouvimos pessoas falar, mas também acompanhamos no jornal. Pessoas se envolvendo em acidentes porque estava alcoolizado ou alcoolizada. Vamos também ver ali Provérbios 23, que também vem falando, versículos de 29 a 35 diz assim: para mim, quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertei, então tornarei a beber. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, a Bíblia fala sobre o uso de bebidas, tem 3 opções. Permite que a gente beba moderadamente, não permite ou deixa a nosso critério. Então, segundo o texto de Provérbios que eu acabei de ler, os 2 textos, então a Bíblia não permite que façamos uso de álcool. Próxima pergunta: por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Eita, agora sim que chegou na melhor parte. Vamos ver por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que nos diz o seguinte:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nosso corpo, como eu falei, é santuário, templo do Espírito Santo. E nós fomos comprados por um preço. Que preço? Jesus. Jesus foi o preço. Foi Ele que pagou o preço por cada um de nós. Então, por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? A resposta: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Penúltima pergunta. O que Deus deseja para cada um de seus filhos? Vamos pegar ali Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Um outro texto também, é o livro de 3 João, já é próximo lá de Apocalipse, já no final. 3 João, capítulo 3 João 2 diz assim, ó. Terceira epístola de João diz assim, ó, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, será que se eu tiver uma alimentação saudável, eu não vou ficar doente? A palavra de Deus é fiel. O período que eu estou nos caminhos do Senhor, pela graça e misericórdia de Jesus, eu fiquei doente? Fiquei. Eu tive Covid. Mas porque eu não me alimento? Não, eu me alimento corretamente, sigo dentro do que Deus ensina, ali alimentação saudável. Mas eu não tive Covid? Tive sim. Mas louvado seja Deus. Será que todo mundo morreu? As pessoas que morreram no Covid foi porque não fez uma alimentação saudável? Não, gente, não é isso. Deus não vai... Aqui não está dizendo que porque não vai seguir alimentação saudável vai morrer. Lembra que eu falei que nós somos salvos pela graça de Jesus? Os mandamentos, a obediência faz parte. Nós temos que ser obedientes. Se eu não cuido do meu corpo, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal e fico comendo tudo que eu li aqui hoje, é claro que eu vou ficar doente. Eu estou sendo desobediente. Deus deixou aqui uma alimentação que a gente tem que seguir. E os alimentos que a gente não pode comer. E a bebida que a gente não pode beber, não pode fumar. Então, se eu, como cristão, fico fazendo tudo isso, eu não vou ficar doente? Vou, sabe por quê? Escolha, consequência. Tudo, se eu escolho ser obediente, Deus, Ele vai conduzir tudo. Mas se eu escolho ser desobediente, eu vou colher as consequências. Entende? Então, vamos procurar sempre entender o que Deus está pedindo para a nossa vida, para que a gente não ache que Deus é um Deus autoritário, um Deus que não quer que a gente coma o que é bom, que não quer ver a gente feliz, porque não é isso que nós estamos aprendendo. Deus tem um cuidado e ama cada um de nós, e não quer ver seus filhos doentes, em cima de uma cama, padecendo até o dia de morrer. Última pergunta. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Então, nós temos aqui, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, a boa notícia diz assim, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a partir de hoje, todo mundo, vocês já sabem quais são os alimentos, como devemos cuidar do nosso corpo e seguimos exatamente as orientações de Deus. Lá no livro de Atos também tem uma outra resposta,
Atos capítulo 17, versículo 30, que nos diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, o que nós fazíamos antes de saber sobre isso aqui, Deus não leva em consideração. A partir do momento que hoje eu sei, você sabe, aí Deus já não toma nenhum de nós como inocente, porque nós já estamos sabendo. Então, o que é que devemos fazer? Nos arrepender, pedir a Deus ali que nos ajude e nos dê condições financeiras para que possamos também cuidar da nossa saúde. Não só ter um plano de saúde, mas poder comprar as coisas saudáveis, os alimentos integral, entendeu? E na natureza, para finalizar, nós temos aí 8 remédios que Deus deixou de livre, espontânea vontade e para o nosso uso. Ele criou e deixou para a gente. Vamos lá? Primeira coisa, água pura. A água é o combustível do corpo. Não é à toa que o nosso corpo é 80% constituído de quê? De água. Então, água é vida. Ar puro. O ar puro. Vá caminhar. Antes de fazer uma atividade física, seja ela qual for, vá para o médico, faça todos os exames ali. E depois que ele te liberar, vá fazer atividade física. Nada contra as academias, mas, gente, a academia é abafada, é fechado. E na natureza você vai contemplando toda a criação que Deus fez e respirando o ar puro, que é benéfico também para a saúde. Exercício físico, foi o que eu acabei de dizer. Antes de ir para uma academia, fazer uma atividade física ao ar puro, vá para o médico para fazer ali exames para saber como é que está o seu condicionamento físico e ele mesmo ou ela, o doutor ou a doutora, liberar para que possa ir cuidar do seu corpo de forma correta para evitar problemas como tem ocorrido, gente partando, passando mal e vindo a óbito nas academias ou até mesmo ao ar livre. Descanso adequado, dormir 8 horas por dia. É difícil, não dá, é uma trabalheira, a gente dá sim. Tudo é planejamento, é planejamento e pedindo sempre a Deus ali para ajudar. Deus ajuda, gente, basta a gente colocar Ele no início, no centro. Olha, Senhor, eu quero fazer, me ajude, e Deus conhece os nossos corações. Luz solar, ou seja, sol é vida, ele ajuda a ativar a vitamina D. Alimentação saudável é o que nós já vimos aí sobre frutas, legumes, cereal e integral. Temperança, o que é temperança? É nos abster de comer aquelas coisas que traz fritura, gordura, açúcar e tantas outras coisas, alimentos impuros para o nosso corpo. A gente comer ali, eliminar esses alimentos que trazem, faz mal para a nossa saúde e comer com moderação as coisas saudáveis. E por último, nada menos, porque é o mais importante dentre todos esses remédios e funciona juntamente, é a confiança em Deus. Então, reconheço que meu corpo é o templo do Espírito Santo, desejo fazer a minha parte para ter mais saúde e quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com o ensino bíblico, que seja não só o meu desejo, mas também o de cada um de vocês, para que possamos juntos continuar firmes nas promessas de Deus e nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Obrigada mais uma vez pela atenção. Fiquem com Deus e um bom final de semana e até o próximo tema, o 19º tema. Obrigada, Jesus Cristo, obrigada a Deus, porque desde que nos criou, já proveu para nós todo aquele alimento que são benéficos para o nosso organismo. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, meu Deus, porque a nossa ignorância e muitas vezes nos alimentamos de forma correta e causando danos a nosso corpo físico, a nossa saúde mental, que às vezes a gente não consegue abrir a Bíblia e entender o que o Senhor está falando conosco. A partir de hoje, Senhor, som dos nossos corações, as nossas mentes,
para que possamos mudar o nosso estilo de vida e que o nosso corpo continue sendo templo do Espírito Santo e passe a ser e continuar templo do Espírito Santo. Ajuda-nos nessa caminhada, porque não tem sido fácil. Muitas pessoas estão desempregadas, outros não têm condição, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode nos ajudar e queremos a sua ajuda, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por esta lição, obrigada, Jesus, porque o Senhor pagou o preço do nosso resgate, e nós estamos aqui, resgatados por Ti, Senhor. E, mais uma vez, possamos ser gratos por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.